crise de corrupção em Kiev está de facto ligada, fortemente ligada, à crise que está atualmente a desenrolar-se em Bruxelas. À medida que a União Europeia e os governos europeus lutam para encontrar fontes de financiamento para a própria Ucrânia. De qualquer forma, é isso que eu realmente penso. Apenas desejo expressar tudo isso. Esta é uma narrativa de enorme importância, uma que não deve de forma alguma ser negligenciado. Retorno ao que o meu estimado colega e amigo Alex Cristóforo tem vindo a salientar, bem, já há muitos anos, mas talvez. Cada vez mais ao longo do último ano, o que se destaca é a Ucrânia, o projeto Ucrânia. Enfatizo o projeto da Ucrânia. Algo que deve ser claramente distinguido da nação e do Estado da Ucrânia e do povo ucraniano, que evidentemente não constituem um projeto, mas sim o projeto Ucrânia. O projeto que os neoconservadores e os seus aliados europeus iniciaram. Esse projeto, como Alex Cristóforo frequentemente mencionava, sempre teve uma qualidade bastante significativa de embuste. E, evidentemente, quaisquer interrupções ou ajustes no fornecimento de financiamento inevitavelmente se refletirão, consequentemente, em algumas das manifestações, as manifestações públicas dessa fraude. E isso, sob a minha perspectiva, é precisamente o que estamos atualmente a observar a desenrolar-se neste exato momento em Kiev. Agora, uma vez que mencionei Donald Trump neste ponto, creio que gostaria de expressar mais algumas considerações sobre a sua posição atual, porque nas últimas 36 horas ele experienciou o que apenas posso descrever como uma espécie de colapso. Ele está a distanciar-se de indivíduos que anteriormente estavam nos Estados Unidos, os seus mais dedicados e leais apoiantes, as mesmas pessoas que, em última análise, lhe possibilitaram vencer as suas diversas batalhas políticas ilegais durante os anos no deserto após as eleições de 2020 e que foram fundamentais em trazê-lo de volta à presidência uma vez mais. Ele redigiu comentários verdadeiramente surpreendentes sobre a congressista Marjorie Taylor Greene e o representante Thomas Massie. Ele tem sido, evidentemente, de forma crescente, mais crítico e, na verdade, excessivamente crítico em relação ao comentador Tucker Carlson. Ele fez comentários verdadeiramente notáveis e extraordinários sobre o senador Rand Paul. Ele está, de maneira evidente, a tornar-se progressivamente mais isolado e parece estar a adotar medidas para se isolar ainda mais. E não há dúvida alguma de que a causa imediata disto, e na verdade uma grande parte da causa disto, é efetivamente a controvérsia em torno dos ficheiros relacionados com Epstein, que naturalmente ele atualmente descreve como uma farsa, o que irá perturbar, alarmar e irritar muitas pessoas, muitos dos seus próprios apoiantes ainda mais. Se realmente for uma encenação, aliás, devo deixar absolutamente claro, não acredito por um único instante, então talvez o próprio Trump deva recordar-se de que é uma encenação à qual ele próprio deu origem, porque, evidentemente,
Foi ele quem prometeu reiteradamente antes das eleições, as eleições que o reconduziram à presidência, que faria a divulgação completa de todo o arquivo de documentos. De qualquer forma, não irei discutir esse ponto específico. Mas novamente tenho a sensação de que estamos a entrar em algum tipo de conflito na Venezuela. No dia de ontem, ou talvez tenha sido no dia anterior, o secretário da Guerra, que presumo que devemos agora referir-nos como Pete Hegseth, mencionou sobre como o exército dos Estados Unidos da América está prestes a iniciar uma operação antidrogas de grande escala. Foi até designado um nome específico que, por acaso, já não consigo recordar. Tudo isto parece-me claramente indicar algum tipo de ofensiva contra a Venezuela. Tivemos os próprios comentários de Trump sobre este assunto. Observamos a inversão ou o retrocesso de Trump no que concerne ao seu entendimento em Anchorage com Putin. E neste momento estamos a observar Trump a voltar-se contra a parte mais leal e firme do seu apoio, que por sua vez está agora desiludida e a afastar-se gradualmente dele. Preciso dizer isto. Com Trump, nunca se pode ter uma certeza absolutamente assegurada. Ele demonstrou uma capacidade verdadeiramente notável e extraordinária de alcançar o ponto de autodestruição completa e, em seguida, encontrar novamente o caminho de volta. Mas nesta ocasião, o grau de autodestruição é tão colossal que não consigo entender completamente. Veja como ele consegue encontrar o seu caminho de volta. E voltando à especulação de que há algum plano em andamento neste momento para destituir Zelensky e utilizar a investigação de corrupção para esse fim, colocando alguém no cargo que possa então atuar e implementar o entendimento que Trump e Zelensky estabeleceram em Anchorage. Parece-me que, para além das dificuldades de conduzir uma operação desse tipo em Kiev, já não acredito que Trump possua o capital político necessário. A capacidade política ou a autoridade em Washington para realizar uma operação de tal magnitude ou o controlo das pessoas no terreno em Nabu e Sapor, assim como na Embaixada dos Estados Unidos em Kiev e na complexa burocracia em Washington para alcançar tal propósito. Só a falar. De qualquer modo, já abordei isto em detalhe, mas acredito que, como mencionei, esta é, em alguns aspectos, uma narrativa tão significativa quanto os próprios desenvolvimentos militares. E é para estes que agora me vou direcionar, pois recebemos informações mais dramáticas. Todos os dias atualmente trazem notícias dramáticas, mas informações ainda mais dramáticas nas últimas 24 horas. E vou começar hoje com a situação na região de Zaporizhzhia, uma vez que o Ministério da Defesa russo anunciou agora que unidades das forças do grupo de Dnieper concluíram a libertação de Malaya Tokmaka na região de Zaporizhzhia. Malaya Tokmaka encontra-se situada a sudeste da cidade significativa de Orekov. Quando o Ministério da Defesa da Federação Russa declara que esta aldeia de grande importância estratégica foi completamente capturada e, a propósito, é uma das aldeias que foi utilizada como base de lançamento para a ofensiva desastrosa do verão de 2023 da Ucrânia. Esta é uma aldeia importante, mas quando a defesa russa
Que a totalidade desta aldeia foi completamente capturada, presumo que também se refiram ao complexo prisional localizado mesmo a sul desta aldeia, que era uma posição fortificada de grande importância estratégica que os ucranianos tinham estabelecido nesta área. Dessa maneira, isso posiciona as forças russas consideravelmente mais próximas de Orekov. Se analisar um mapa detalhado de Orekov na região de Zaporizhzhia, poderá perceber claramente. Que Malaya Tokmak encontra-se situada muito próxima. E isso também posiciona as forças russas em locais a leste de Orekov. O quê? Em certos aspectos, posicionam os russos de maneira bastante favorável para se combinarem ou unirem-se com as suas forças que estão em avanço. Do leste. As forças que em breve, presumivelmente, estarão a conduzir um ataque a Guglielpoli. Atualmente, têm surgido numerosas notícias sobre a situação que envolve a área de Guglielpoli. Não é um exagero afirmar sobre um colapso das forças armadas ucranianas precisamente nesta região específica. Existem relatos indicando que diversas aldeias localizadas imediatamente a oeste, ou mais precisamente a leste de Guliápoli, têm sido capturadas sucessivamente uma após a outra. Ontem, as forças russas alegaram, ou mais precisamente, confirmaram que capturaram uma aldeia denominada Yablokovo. Nesta manhã, as forças russas também alegaram, ou, mais precisamente, confirmaram que capturaram outra aldeia de importância significativa chamada Rivnopil, uma aldeia que, por sinal, os próprios ucranianos admitiram ter abandonado há alguns dias. E se agora observar um mapa detalhado de Guglielpoli e a localização atual das forças russas, tanto ao longo da estrada principal que leva ao norte de Guglielpoli, como também a estrada crucial de abastecimento que se dirige para o norte de Guglielpoli. Bem, o que rapidamente se percebe é que a situação em torno de Guglielpoli começa a assemelhar-se àquela célebre e famosa pintura da Grande Onda do renomado e ilustre pintor japonês Hokusai. É como se as forças russas, que atualmente se encontram posicionadas tanto ao sul quanto ao leste e também ao norte de Guglielpoli, estivessem prestes a lançar um ataque coordenado a Guglielpoli a partir de múltiplas direções, efetivamente submergindo-a. E mencionei ontem no meu programa que existem relatos indicando que os ucranianos estão a proceder à evacuação dos civis de Guglielpoli. E houve um relatório esta manhã no qual, aliás, coloco pouca confiança, mas houve um relatório esta manhã que as forças ucranianas, o exército ucraniano, agora reconhecendo quão perigosa a situação em Guglielpoli se tornou, está realmente a considerar seriamente a possibilidade de abandonar a própria aldeia, a própria cidade, ou seja, as forças russas poderão entrar em Guglielpoli e capturar esta importante e histórica cidade sem uma batalha. Quero sublinhar que não acredito nisso. Eu estou convencido de que as forças ucranianas irão realmente esforçar-se para defender Guglielpoli o máximo que conseguirem. No entanto, o rápido colapso das forças ucranianas torna mais fácil compreender por que razão as pessoas podem estar a especular sobre esta questão. Agora,
Deixe-me voltar à discussão sobre a situação da aldeia de Malaya Tokmaka, porque Malaya Tokmaka está situada, como mencionei antes, a sudeste de Orekov, ao longo de uma estrada principal que, aliás, os russos cortaram agora. No entanto, o domínio russo sobre a aldeia de Malaya Tokmaka, caso as forças russas consigam expandir e solidificar efetivamente o seu controlo sobre Malaya Tokmaka, em teoria, coloca as forças russas numa posição estratégica vantajosa em que podem avançar em direção ao norte, interrompendo a principal via de abastecimento para Guliapoli a partir do lado oeste. Assim, os russos já cortaram a principal via de abastecimento para Guliapoli pelo norte. Existe a estrada de abastecimento restante para Guliapoli, a partir do oeste. Os russos, atualmente, pelo menos teoricamente, possuem a capacidade de utilizar Malaya Tokmaka para avançar em direção ao norte e interromper essa estrada de abastecimento igualmente. Se isto vier a acontecer, então Malaya Tokmaka estará, de facto, cercada. Estamos efetivamente a falar de um verdadeiro caldeirão. Não sei exatamente quão significativa é a ameaça. Ficaria muito surpreendido se os russos não estivessem, pelo menos, a considerar estas ideias. Talvez o seu foco em capturar Malaya Tokmaka esteja relacionado com tudo isto, esteja ligado a tudo isto. Bem, à luz de tudo isso, quem sabe, talvez os relatórios que indicam que os ucranianos agora entendem que Guliapólia está realmente perdida e estão a preparar-se para se retirar de lá contenham alguma verdade. Talvez esses relatórios realmente contenham algum fundamento de verdade. De qualquer forma, mais ao norte, os russos estão aparentemente no processo de dar início a outro ataque. A aldeia situada ao norte de Danilivka é chamada Andreevka. Além disso, há também outros relatos que indicam que os russos estão a progredir em direção àquela aldeia. A grande, na verdade, é uma cidadezinha chamada Pokrovsky, localizada precisamente nesta área, no mesmo território, e que está atualmente no processo de atacar a grande aldeia ou pequena cidade, talvez mais corretamente, de Velika Mikhailovka. E ainda mais ao norte existe atualmente um conjunto de queixas ucranianas, queixas bastante amargas, sobre o colapso das defesas ucranianas na região de Dnepropetrovsk, especificamente em Novopavlivka. E bem, tenho de afirmar isto. Está a começar a parecer cada vez mais evidente que o avanço russo em direção ao leste, até ao próprio Rio e talvez até às cidades de Pavlograd, Dnieper e Zaporóжia, está a começar a tornar-se verdadeiramente imparável. Isto, se ocorrer desta maneira, representa uma autêntica catástrofe. Eu já participei em debates em diversos programas que se a Ucrânia viesse a encontrar os russos a estabelecerem posições nesta área do Dnieper, próximo ou na posse efetiva destas grandes cidades industriais, Zaporóжia e Dniepro, e de facto Pavlograd também, que não é um local pequeno ou insignificante. Se tudo isto realmente acontecesse, então, sinceramente, seria uma autêntica catástrofe. Realmente seria. O começo de o fim da Ucrânia. O país deixaria de ser economicamente sustentável. E não há verdadeiramente nenhum indício de que os ucranianos possuam neste momento qualquer capacidade para interromper isto. Atualmente, o Ministério da Defesa da Rússia tem-nos informado amplamente sobre o que está a ocorrer em diferentes partes das linhas de batalha, e vou iniciar primeiramente com Pokrovsk.
Dizem que em Pokrovsk, um destacamento da Segunda Armada continuou a eliminar formações ucranianas cercadas na parte ocidental da cidade, nos bairros noroeste e leste do distrito de Zentrauny e na área industrial ocidental. Em outras palavras, são as mesmas áreas onde os confrontos têm ocorrido há bastante tempo. Relatam que as forças russas têm eliminado as forças ucranianas em Erivne ou até mesmo nesta significativa comunidade aldeã, subúrbio de Pokrovsk, que se localiza entre Pokrovsk e Mirnograd, estabelecendo uma ligação entre as duas. Também dizem, os russos também afirmam que 6 ataques lançados pelo 425, o regimento de assalto Scala de Grishino, para libertar as tropas cercadas, as tropas ucranianas foram repelidas. Os ucranianos divulgaram uma variedade de vídeos de alguns desses ataques, e observamos estas forças do 425 do Regimento de Assalto Scala a combater numa área que aparenta ser densamente florestada. E, de facto, se consultar os mapas detalhados de Porsk, poderá ver regiões arborizadas localizadas a norte de Pokrovsk. Em vários locais, alguns dos quais mentem. Efetivamente, dentro dos limites metropolitanos de Pokrovsk. De qualquer maneira, é possível observar que há confrontos a ocorrer. O local aparenta ser extremamente intenso. Contudo, o Ministério da Defesa russo está a afirmar que estas tentativas do 425 no Regimento de Assalto Scala, o Regimento de Forças Especiais do Exército Ucraniano, para romper e estabelecer um corredor para as tropas ucranianas que se encontram encurraladas em Mirnograd, não foram bem sucedidas. Suspeito que os militares, acredito que eram aproximadamente 3, foram identificados pelas forças russas num edifício situado no norte de Pokrovsk, que acabou por ser destruído com os militares ainda no seu interior. As forças russas divulgaram cerca de um dia antes que esses militares também faziam parte do 425 do Regimento de Assalto Scala. De qualquer forma, o Ministério da Defesa russo está igualmente a declarar que uma unidade pertencente à 155ª Brigada Mecanizada do Exército Ucraniano também fez uma tentativa de romper o cerco, mas acabou por ser derrotada e frustrada. Assim, o cerco em torno da área de Pokrovsk permanece a manter-se de maneira firme e constante. Pelo menos é isso que os russos estão a afirmar. E, pessoalmente, não tenho motivos para duvidar de que esta informação seja precisa. Existem relatos indicando que o general Syrski realocou novamente um número maior de tropas para a região de Pokrovsk. 10.000, supostamente, embora eu não acredite que esse número esteja nem mesmo próximo de ser exato. Os russos, aliás, alguns projetos de mapeamento estão atualmente a posicionar as forças russas cada vez mais próximas da própria aldeia de Grishino, de modo que esta base operacional que os ucranianos estão a utilizar para lançar estas tentativas de romper o cerco em torno das tropas ucranianas em Mirnograd, principalmente Minograd, agora que este local, Grishino em si, está agora muito próximo de ser ameaçado pelas forças russas.